gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô bem também. Bom, vim trazer um vídeo que vocês amam e vocês estavam me pedindo muito, muito mesmo, que é eu contando alguns acontecimentos ou então historinhas assim da minha DR. E eu acho, assim, dependendo de quando vai sair esse vídeo, eu ainda não vou ter contado no meu TikTok, ou então eu já devo ter contado por lá, mas enfim, vocês dão uma olhadinha lá. Porque talvez eu já tenha soltado pelo menos alguns videozinhos assim, contando basicamente o que aconteceu. Mas assim, quem acompanha há um tempinho sabe que geralmente, pelo menos, sei lá, uma vez ou outra, eu venho aqui, sento com vocês e faço uma maquiagenzinha bem de boas e vou contando acontecimentos da minha DR, porque eu sei que vocês gostam muito. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos começar logo. Gente, pra quem não tava sabendo, eu fiz uma nova DR e assim, eu vou contar um pouquinho por cima o que já aconteceu lá antes, mas eu contei em um vlog aí que já teve várias festinhas e eu adoro porque nessa DR de agora eu tô um pouquinho mais festeira, se é assim que eu posso dizer. Porque na outra eu já cheguei a conversar sobre isso com vocês. E, gente, a minha dicção vai falhar bastante, porque eu tô sem roteiro nenhum aqui, eu só falo bem naturalzinho, assim, o que vem na minha cabeça e o que eu lembro, eu vou conversando assim com vocês. Mas, se não me engano, eu já tinha falado antes que na minha DR passada eu não ia tanto assim em festa. Não é tipo que eu era proibida, só que eu não tinha muita vontade de ir em festa assim. Então eu sinto que de alguma forma eu não aproveitei tanto assim. E dessa vez eu tô aproveitando bastante, tipo, bastante mesmo. Qualquer festa que tem eu tô indo. Mesmo se eu não for ficar tanto tempo assim, pelo menos eu vou pra aproveitar com os meus amigos, sabe? E é isso que tá acontecendo agora, tá tendo bastante festas. E pra quem não sabe, eu coloquei o Tom e o Matheus na minha DR porque, enfim, eu fiquei com vontade de colocar pra ver como é que era a personalidade dele. É óbvio que, assim, o Matheus e o Tom, eu mudei a personalidade dos dois porque eu não sabia como é que eram os dois. Então, assim, do Tom principalmente eu mudei. Tem um vídeo aqui meu falando sobre script e tal. Então, eu mudei a personalidade do Tom. Ele comigo. Eu já vou aproveitar, vou falar da relação de todo mundo aqui que eu tenho, né? Com a minha relação basicamente com todo mundo. E principalmente agora com o trio de pratas, assim que eu posso dizer. Porque lá a gente meio que criou apelidos, assim, pro triozinho. Que é o Mateu, o Tom e o Draco, né? Então, assim, gente, a gente fica chamando eles de trio de prata porque, enfim, vai. Como é que eu posso dizer? É um apelido bem válido, assim, pra eles. Então, assim, a minha relação com o Mateu é muito boa, tipo, é muito divertida, é muito engraçada. A gente tem praticamente. A gente divide praticamente o mesmo neurônio, porque a gente pensa igual em muitas coisas. E é muito engraçado passar o dia com ele. De fato, eu passo praticamente o dia inteiro só com o Mateu. E assim, a nossa amizade é muito igual a minha amizade com o Fred, ou então a minha amizade com o Zabine. Eu tô costumando dizer que, principalmente para os meus amigos, que tá sendo uma junção muito dos dois, sabe? Na minha DR passada, a minha amizade com o Fred era muito grande. E, tipo, era aquelas brincadeiras que a gente tinha de ficar flertando um com o outro e essas coisas. E eu tenho isso com o Matheus, sabe? Então, é muito legal, tipo, é muito divertido essa amizade que a gente tem. E é super leve as brincadeiras que a gente faz e tal. A gente sabe muito o limite um pro outro. Então, assim, é muito divertido a nossa amizade. Agora, com o Tom, é totalmente diferente, se assim que eu posso dizer. Porque, assim, o Tom, mesmo eu mudando a personalidade dele, ele ainda tem aquela essência dele, sabe? De, tipo, ele fica muito na dele. Ele conversa com a gente, é óbvio, sabe? Quando tem alguma coisa pra falar, ele pega, fala, conversa ali com a gente. Ele não é muito de rir, sabe? Mas ele fica dando aquelas risadinhas assim. Mas quando ele vê que tem alguém olhando, ele vai e disfarça. Ele não é muito de demonstrar, sabe? Tipo, pessoalmente. Mas o Tom, ele é uma pessoa, assim, pelo menos que eu tô vendo agora, é de boa, se assim que eu posso dizer.
Ele só é muito na dele, muito caladão, sabe? Então, assim, a gente não tem um nível de amizade tão grande quanto eu tenho com o Mateu. Porém, a gente conversa às vezes, a gente sai mais em grupo, sabe? Assim, quando tá todo mundo junto e pelo menos agora, da última vez que eu tava lá, que eu fui, né, pra minha DR, a gente começou a andar juntos porque eu tava tendo meio que aulas particulares com ele. Então vamos entrar nesse negócio aí que já aconteceu dessa vez, agora que eu fui pra minha DR. E deixa eu só falar aqui da minha negócio com o Draco. Então, eu fiquei com o Draco. Na penúltima vez que eu tinha ido pra minha DR, foi uma festa de Halloween. Aconteceu que a gente ficou e tal, mas a gente ainda continua amigo, tá tudo certo. Ah, enfim, o que aconteceu não atrapalhou nossa amizade. Tipo, pra ser. É bem aquela fase, aquela frase de só pra fortalecer a amizade? Então, foi basicamente isso. A gente ainda ri um da cara do outro, brinca com a cara do outro. Mas assim, super de boas, tranquilo. Então, as aulas particulares com o Tom, o que aconteceu? Na minha DR, desde que eu tava tendo, né, a minha DR passada, uma aula que eu não tava conseguindo prestar muita atenção, então que eu sempre fui assim, não é que péssima, mas eu não conseguia entender muito bem a matéria, era transfiguração. Então, assim, a gente entrou, né, em novos assuntos, em transfiguração, e eu não tava entendendo a matéria. Agora eu tô entendendo, tá de boa, mas eu não tava entendendo muito bem a matéria. Aí, gente, tanto que eu tinha, dessa vez agora que eu pedi pro Tom me dar umas aulas, o que aconteceu? Eu passei o dia inteiro, não o dia inteiro, mas tipo, o finalzinho do dia, perdi o meu jantar, entendeu? Pra estudar a transfiguração, porque eu não tava entendendo a matéria. Aí o pessoal até pegou, falou que, tipo, que não tinha me visto, né, ali no finalzinho do dia, não tinha me visto lá no jantar e tal. Aí eu falei que eu tava estudando transfiguração. Aí eu pedi ajuda pro Tom, né? Eu peguei e falei assim: ah, você é muito bom em transfiguração. Aí ele, só eu peguei e falei assim: você podia me dar aquela ajuda, aquele help, né? Tipo, por favor. Aí ele falou que sim. Aí assim, ele pegou, olhou pra mim e falou assim: tá, então vamos subir e vamos estudar. 10 da noite. 10 da noite ele querendo estudar. Aí eu fiquei tipo, a minha cabeça tá fritando, mas a gente vai, né? Eu não vou perder a boa vontade do menino. Aí a gente acabou indo pro meu quarto e a gente ficou lá, eu acho que umas meia hora, ou então até mais do que isso, 1 hora estudando e fazendo feitiços pra ver se eu conseguia, né? Porque, gente, tava muito difícil pra mim. Assim, na teoria tava fácil até, sabe? Tipo, a aula teórica eu até que consigo me dar bem, sabe? Mas quando você vai pra prática, aí que me dificulta um pouco. Então é isso que tava me dificultando, é mais na prática, ali no ato. Então ele tava me ajudando com isso e a gente começou a estudar e tal. Ele me perguntou onde que eu tava com um problema assim. Ele é bem retraído, bem na dele, mas quando ele quer ajudar, ele vai te ajudar mesmo. Então, assim, por garantia, quem for colocar ele na própria DR, mude a personalidade dele, assim, porque eu já vi vários casos de meninas falando que não mudaram e o tom é totalmente diferente do que outras pessoas dizem. Então, assim, mude a personalidade dele, isso é um aviso. Aí, nisso tudo, a gente pegou e começou a estudar, mas assim, a gente não falou de nada, a gente só tava falando realmente dos estudos e tal. E ele é um ótimo professor, assim, eu não tenho nada pra reclamar. Eu consegui começar a entender a matéria por causa dele e ele tá me ajudando bastante. Tipo, gente, a gente não saía junto, de tipo, sabe, andar sozinhos assim pelo corredor ou algo do tipo, porque a gente sempre saía em grupo. Tipo, eu, o Mateu, o Tom, o resto das meninas, sabe? Então a gente sempre saía assim. E agora só tava saindo só nós dois. E todo mundo começou a ficar tipo, tu tá saindo com o Tom? Como assim? Tu não sai sozinha com ele? Eu fiquei tipo, ai, ele tá me ensinando a matéria, então assim, é mais de boa. Mas, enfim, já começou a rolar boatinhos pela escola que eu tô com o Tom. Mas, enfim, né? É a vida, é Hogwarts e eu já sabia que isso uma hora iria acontecer, né?
Aí, gente, nesse dia também, quando eu e o Tom, a gente tava lá estudando dentro do meu quarto, eu acabei recebendo mensagens e ligações do meu papai. E assim, quem não sabe, o meu pai na MDR é o Damon. E assim, o que aconteceu? No meu aniversário, quando eu fui pra minha DR, né? Eu coloquei que eu ia chegar pelo menos uma semana antes pra passar ali realmente, né, com o pessoal. Eu ia passar pelo menos uma semana com o Stefan, a Helena e o Damon, né? Então, assim, eu preferia assim, só que eu tinha esquecido que era em agosto também. Então, ficou ali perto do meu aniversário quando eu cheguei, né? E assim, eu tinha esquecido isso, eu falei que eu não queria festa porque eles queriam fazer alguma coisa pra mim, eu falei que eu não queria e tal. Foi uma briga praticamente, mas enfim, eles entenderam. E aí o Damon me ligou falando que a Helena queria fazer como se fosse, tipo, uma festa atrasada pra mim, sabe? De, tipo, agora você tem seus amigos, você pode fazer uma festa. Mas enfim, foi a calhar. Eles fizeram tudo, planejaram tudo pra gente. E final de semana ia ser como se fosse essa festa, sabe? Tipo, mano, foi muito bom, porque foi todo ali os meus amigos da Sonserina, principalmente. Porque, assim, eu convidei também o povo da Grifinória, só que eles falaram que iriam pra Toca, e se eu tivesse avisado antes, eles poderiam ir, sabe? E eles também ficam meio assim, por causa que, enfim, tem o Mateu, tem o Draco, tem o Tom, sabe? Então eles preferem manter um pouco a distância, assim. Eles não têm medo, mas assim, quanto mais manter distância, melhor pra não haver uma briga, né? Aí nisso eles não foram, mas a gente combinou de pelo menos pegar um final de semana deles irem lá pra minha casa. Então, assim, bem de boas. Aí tinha chegado o final. Ah, eu tinha falado com o Tom, né? Porque o Tom ali foi a primeira pessoa que eu meio que convidei porque ele tava ali na hora. Aí o Tom perguntou se tinha passado o meu aniversário, eu falei que sim, só que eu não quis comemorar, e ele pegou, falou que também não gostava de aniversários e tal. E, tipo, morreu o assunto ali, a gente não falou mais nada. Aí eu peguei e chamei ele, porque eu falei assim, então, eu vou falar com o resto da turma, mas meio que eu vou convidar você primeiro, então, você quer ir e tal. Aí ele só falou pra mim falar com o resto do pessoal, que se o resto do pessoal fosse, ele iria também. Aí, tipo, ficou por aquilo mesmo, a gente parou de estudar, ele foi pro quarto, eu fiquei ali, né, ainda estudando um pouco, depois fui dormir. Aí chegou no final de semana, que seria essa tal festa, assim, não foi uma festa porque não teve nada de muito especial, sabe? De, tipo, balões e essas coisas assim que a gente geralmente tá acostumado a ver com festa, se é assim que eu posso dizer. Mas foi uma coisa bem festinha de pijama, sabe? Foi muito bom, gente. Tipo, foi muito legal porque o Damon, o Stephen e a Helena, eles estavam lá também, então a gente começou a colocar música antiga, sabe? Tipo, dos anos 2000, e aí a gente colocava música brasileira também, a gente começou a colocar funk, a gente começou a fazer comida, sabe? Tipo, eu e as meninas, a gente fazendo comida, os meninos também, principalmente o Mateu. O Mateu, gente, é um amorzinho de pessoa quando ele quer. Quando ele quer, ele é um amorzinho de pessoa. Mas ele tava ajudando bastante a gente também, a gente tava rindo, brincando. Então, assim, todo momento que eu tava lá, eu tava me sentindo muito em casa, sabe? Foi muito legal que a gente ficou fazendo isso. E assim, eu não queria, mas se eu soubesse que isso iria acontecer, eu já teria feito isso há muito tempo, sabe? Tipo, realmente há muito tempo. E foi bem legal. E também teve ceninhas de ciúmes do Damon, né? Que é o meu pai. Ele ficou com ciúmes também. Ele ficou perguntando se eu já tava namorando e tal. Se eu já tinha saído com alguém lá em Hogwarts. Aí eu fiquei tipo, é sério que você quer falar disso? É sério mesmo? E ele já ficou tipo, você já deve ter ficado com alguém, né? Quem é? Quem é? Quem é dos meninos que você já ficou? Mas eu fiquei tipo. Não vou te falar, é óbvio que eu não vou te falar, porque senão você vai fazer o escassel aqui. E o menino, inclusive, tava lá. Então, assim, ia rolar briga, com certeza. Aí ele ficou, tipo, por isso mesmo, ele ficou curioso, mas, enfim, eu só cheguei a contar pra Helena, né, que eu já tinha ficado com o Draco e tal. E, assim, o Zabini também tava lá, então, assim. Pra quem não sabe, eu tinha ficado com o Zabini em uma festa. Nessa festa de Halloween também que teve, no joguinho da garrafa. Então, assim, meio que conta, mas não conta muito, porque a gente é muito melhores amigos, sabe? Então, assim, mas tá tudo bem, não tem nada muito de especial nisso. Eu e o Zabine, a gente conversou, a gente se acertou. Ele achou que
eu tinha ficado estranha com ele por causa, né, dessa ficada. Eu falei que não, que era só uma ficada de amigos e, enfim. Ele ficou me zoando pelo resto do tempo que eu tava lá e me zoa até hoje. Mas aí a gente passa um pano, né, enfim. Aí nisso, gente, eu achava muito engraçado, porque o Damon, ele não podia me ver com um dos meninos. Ele já chegava e já sentava no meio, ou então ele pegava e, tipo, tentava separar a gente, sabe? Tipo, se eu ficava perto do Mateu, ele dava um jeito de sentar entre eu e o Mateu, ou então ficava me chamando, tipo, ai, senta aqui comigo e tal. E a Helena, tadinha. A Helena tentando separar a gente foi muito engraçado. E assim, gente, era muito engraçado porque a Helena, ela tentava ajudar, tipo, irmão, sai daí, sabe? Tipo, deixa sua filha, ela tá com os amigos. E ele ficava tipo, não, eu tenho que ficar aqui. Eles são crianças, tem que ter supervisão e eu tenho que ficar aqui e tal, blá blá blá. Mas era muito engraçado, eu ficava rindo bastante por causa disso, mas enfim. É o Damon, não. Fazer o quê? Eu já meio que sabia que isso ia acontecer. Helena já tinha me avisado antes de ir pra Hogwarts. Então, assim, a gente dá uma passada de pano, entendeu?